Olá, entrando no ar mais um programa Mandato em Foco, programa da TV Câmara, que traz uma conversa direta com os parlamentares desta casa, falando um pouquinho da atuação deles dentro deste parlamento e fora também. Hoje nós recebemos a visita do vereador do Partido Republicanos, o vereador Nilton Machado. Tudo bem, vereador? Bem-vindo. Tudo bem, satisfação muito grande. Muito obrigada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito importante para a gente poder falar com a comunidade, né? Com a sociedade rio-grandina. Exatamente. O senhor é muito conhecido por representar com firmeza o interior do nosso município, as ilhas, né? Os pescadores principalmente. Como tem sido essa missão de voz, de dar voz a essa comunidade que na maioria das vezes são tão esquecidas, vereador? Olha, Surama, a gente já vem há alguns anos, né, desempenhando esse papel, né, desde que começamos na Associação de Moradores na Ilha da Turutama, há mais de 20 anos, e depois já estamos aí na frente da Colônia de Pescadores E1 também há mais de 10, 12 anos, e representar a população menos favorecida, né, não é muito fácil. Mas a gente já tem uma certa experiência nisso e a gente tem muito claro na nossa mente em relação aos direitos das pessoas, né? Então a gente faz isso com muito orgulho, né? Com muita coragem também, com muita fé, com muito amor e com muita responsabilidade, né? Então tem sido assim da minha parte, assim, tem sido prazeroso para mim poder ser um representante legítimo, né? Porque sou pescador artesanal, profissional, a minha profissão, a minha carteira profissional, ela não tem assinatura. A assinatura é na minha CIR, na minha caderneta de inscrição e registro, que é a matrícula de pescador, desde os meus 17 anos. É um legítimo representante É isso aí, sou legítimo pescador, né? Representando nossos pescadores e também sou do interior, porque moro, né, resido com a minha família na Ilha da Turutama. Nasci na Ilha da Turutama e moro lá até hoje com a minha família. E dentro dessa área da pesca que o senhor atua tanto, que tem sido prioridade, que conquistas o senhor já conseguiu até agora? Olha, Surama, uma das conquistas, né, que a gente nota claramente é o respeito pelos pescadores, né? O pescador hoje, mesmo quando a gente se depara com certas fiscalizações por parte de órgãos de governo, tipo o IBAMA, que é governo federal, a Brigada Ambiental, que é governo estadual, com alguma abordagem desrespeitosa por parte desses órgãos, a gente, de uma maneira geral, né, tanto em relação nas mídias, o pescador ele está sendo visto com outros olhos, né? Em relação também a outros órgãos de governo, na emissão de documentos, tanto o INSS como o próprio Ministério da Pesca, o próprio Ministério do Trabalho, enfim, órgãos de governo, né, que antes o pescador tinha dificuldades até para poder comprovar. Eles exigiam tantas coisas dos pescadores que colocavam em dúvida até para o próprio pescador, se o pescador era pescador. Tipo, um exemplo que aconteceu comigo. Uma certa ocasião, eu falei para um pessoal, né, há 15 anos atrás, do Ministério da Pesca, que eu era pescador, que eu tinha documento desde os 17 anos. E essa pessoa me disse, era uma pessoa do Ministério do Trabalho e outra do Ministério da Pesca, dentro da Polícia Federal. E essa pessoa me disse assim, nem documento não significa, não garante que o cara é pescador. Eu disse, como não? Então, o que comprova? Então, era uma falta de respeito muito grande. E foi o que me fez chegar, o que me trouxe, né, para dentro da colônia de pescadores, para defender os pescadores. Então, esse tipo de abuso, né, de falta de respeito,
não tem, a gente vê que isso aí não acabou, mas diminuiu muito. Então a gente conquistou. A categoria está sendo mais respeitada, né? Esse espaço a gente tem conquistado. Frente às mulheres também, as mulheres eram muito desrespeitadas. Não eram nem vistas, né? Não eram nem consideradas, eram desrespeitadas, eram praticamente quase que expulsas. Algumas eram expulsas de alguns órgãos, de algumas repartições públicas, entendeu? Então isso nos dá uma satisfação muito grande da gente ter conseguido garantir este respeito aos pescadores. E ali à frente da colônia e aqui na Câmara de Vereadores, né, a gente tem feito propostas de leis, né, em relação à pesca, em relação à comercialização de pescados. Temos aprovado algumas leis. Faz pouco tempo que se aprovou uma lei importante a nível de região, né, em relação a agroindústrias e tudo mais. Então a gente vê que a gente vem avançando, né, também nessa parte em relação aos pescadores e também ao nosso interior. A gente vê que o senhor se preocupa muito com a questão do avanço das águas na Ilha da Turutama, né, que é uma preocupação de toda a cidade, mas principalmente de quem reside na ilha. Uma contenção naquela orla seria uma solução? Olha, Surama, sim, seria uma segurança. Não te digo um impedimento para que as águas subissem na ilha. Não vai impedir que a água suba porque o nível da nossa ilha é muito baixo, né? Mas a contenção, que a gente chama de enrocamento, uma barreira de proteção, ela vai garantir que a ilha continue. De que forma seria feita essa contenção? Como que seria isso? Eu quero imaginar, né? A gente pensa, né? Porque a pedra é um material mais resistente à erosão, né? À erosão e o impacto da água, né? Que a água ela impacta, né? Conforme a força do vento. Claro. Então seria pedra mesmo, né? E a gente batalhou muito no mandato passado, junto ao Executivo Municipal. E se conseguiu, né, por meio de... A gente já vem batalhando isso há muitos anos também, dentro da associação, na colônia ali, né, sempre pleiteando a prefeitura e os órgãos federais também. E isso avançou, vereador? Avançou, né, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, tem um projeto, tem uma verba, né, um recurso garantido para este projeto e execução desta obra. Tem um recurso ali, se não me falha a memória, não quero ser leviano aqui, mas se não me falha a memória, está aí em torno de 20 milhões de reais garantido no financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento para esta obra na Ilha da Turutama. Isso é fato, isso está lá no contrato. E que aconteça em breve, né? E tem prazo para execução. Isso é o mais importante. E então isso também nos traz uma alegria muito grande, né? Porque isso é algo assim que nos motiva e que nos trouxe para cá e é um propósito, um objetivo nosso. É um sonho da comunidade, é um sonho que parte de uma necessidade da comunidade da Ilha da Turutama, né? E assim como é uma necessidade da orla, da cidade do Rio Grande e de outras localidades em si, para a Ilha da Turutama é a existência, a garantia de que a ilha não vai desaparecer. Então isso nos traz um alívio, uma satisfação muito grande, né? Mas também aquela responsabilidade da gente lutar, tem que acontecer, batalhar para que a obra aconteça, né? Exatamente. Porque senão... tem que sair do papel, né? Tem que sair do papel. O recurso está aí, agora vamos lutar, trabalhar, pressionar, fazer a nossa parte, na verdade, né? Enquanto vereador, fiscalizador, e para que isso possa acontecer realmente, que tem que acontecer, né? Estamos falando de ilha, vamos para a ponte da Ilha dos Marinheiros. O que efetivamente o senhor tem para passar para a comunidade com relação à situação? A ponte da Ilha dos Marinheiros, Surama, a gente temos nos manifestado, temos sido solidários, até porque também, né, temos parentes e amigos e os próprios pescadores ali da Ilha dos Marinheiros. A gente tem uma ligação muito forte e a gente frequenta muito a Ilha dos Marinheiros, né? Eu frequento muito a Ilha dos Marinheiros. E isso, a falta da acessibilidade, com a interrupção da ponte, tem trazido um transtorno muito grande para os pescadores e agora envolve os agricultores também.
pequenos agricultores, né, os hortifrutos granjeiros que são produzidos, né, que na Ilha dos Marinheiros precisa do transporte para a cidade, precisa também do retorno das pessoas para lá, né, na parte da educação, na área da saúde, também para levar mantimentos, para transportar os mantimentos, as conduções que levam os mantimentos, a comida, o alimento para dentro da Ilha dos Marinheiros. Ali tem mais de mil moradores que dependem E qual é a situação hoje com relação à ponte? Eu estive conversando com os engenheiros semana passada, faz exatamente hoje uma semana, e eles me garantiram que aquela parte de estabilização do pilar, isso é importante que se diga, né? Lamentamos a demora para consertar um pilar da ponte. É importante que se diga que a ponte foi construída em torno de mais ou menos 3 anos. Toda a ponte das Marinheiras foi construída em torno de 3 anos. Faz 1 ano e pouco. Fez 1 ano agora em maio, que a ponte caiu, agora em junho é 1 ano, e um pilar apenas ainda não foi solucionado o problema. Os engenheiros nos garantiram, para mim, né, que o pilar estava estabilizado e que eles estão terminando a parte deles de estabilização do pilar, para então passar para outra empresa. Só que, em contato com a secretária de PPE, secretária Giovana, nos foi passado que ainda vai precisar fazer a licitação, depois o contrato, e isso demora. Então, tem uma expectativa que possa se terminar a obra no final do ano. E isso nos preocupa, nos entristece e nos indigna também, e nos, sinceramente, frustra a todos nós, né? E a população da Ilha dos Marinheiros, infelizmente, é submetida, né, a uma situação que eu entendo que se tivesse um envolvimento maior, né, vamos tratar isso, eu acho que, sei lá, com mais carinho, né, com mais dedicação, da maneira que precisava ser tratado. O senhor acha que poderia ser otimizado essa situação toda? Eu acredito que se fosse dada uma prioridade maior, a prioridade que aquela obra, que a população dos Marinheiros merece, a importância que a Ilha dos Marinheiros tem para o contexto do município, eu acho que se fosse dado a prioridade que a Ilha dos Marinheiros merece, eu acredito que aquele pilar, a ponte já estaria, teria sido entregue para a população há bastante tempo já. Vereador, o senhor é um legítimo representante do interior. Eu sou oriunda do interior, de uma região que nós enfrentávamos a Estrada do Inferno, lá do outro lado de São José do Norte, né? Sofríamos muito. Mas a gente sabe que aqui não é muito diferente, né? A situação das estradas também, principalmente quando chove. Como é que está? Como é que está a sua visão enquanto parlamentar? O que tem acontecido de bom para essas pessoas do interior no que se refere a estradas? Olha, em relação às estradas tem sido feito o mínimo, tipo o patrulhamento. Quando chove, aí nós temos tido assim muita sorte, né? Porque as chuvas têm sido bem poucas, né? A chuva tem sido pouca chuva. O tempo está colaborando. Então está colaborando, né? Então dá uma chuva, o pessoal vai lá, faz o patrulhamento, faz o nivelamento, tranquilo. Mas aquela estrutura que precisa para garantir frente a uma instabilidade, frente a fortes chuvas e tal, isso ainda infelizmente não foi feito, não é? Nós estamos muito mal em relação a isso. Valeteamento, tubulação, bueiros, substituição de bueiros, limpeza de valetas, isso precisa ser feito, e infelizmente isso não tem acontecido, né? Esperamos que a gente está sempre pautando o secretário, conversando, porque nós temos a nossa maneira, cobrando, né? Cobrando, fazendo a nossa parte, né? E para que isso seja feito, por quê? Porque se não for feito, a chuva vai chegar. Porque na verdade também o vereador é aquele que está em contato direto com o morador, né, do interior, então o mais cobrado é realmente o vereador, né? Exatamente. E a gente sabe que uma hora ou outra vai vir a chuva. Exatamente. Vão vir as chuvas. E vindo as chuvas com uma intensidade maior, vamos ter sérios problemas
em todo o nosso interior. Não é só na Ilha da Turutama, não. A Ilha dos Marinheiros, a estrada Frederico Albuquerque, que tem ali 24 quilômetros no entorno da Ilha dos Marinheiros, compromete todo o trânsito das pessoas da Ilha dos Marinheiros, que precisam da Frederico Albuquerque. Por exemplo, na Domingos Petrolina e na Palma, no Pesqueiro, no Guamás, na Barra Falsa, no Barro Vermelho, está difícil. Para a Ilha da Turutama, ali pela Quitéria, pelo Arraial, está muito difícil. Então, vai precisar de uma ação muito séria, muito forte, né, da Prefeitura, e agora tem a Secretaria do Interior, né, foi criada a Secretaria do Interior, vamos ter que dedicar-se muito esforço, né, aplicar muito esforço para que possa se garantir que com o tempo de inverno, das precipitações que venham vir, a gente possa ter garantido o nosso direito de vir. Senão, isso vai ser um problema sério, como tem sido, né, no decorrer dos anos, tem sido problema sério para garantir esse direito de vir, tá? O trânsito, transporte da nossa população do interior. Vereador, que mensagem o senhor deixaria aos pescadores, a população em geral, né, mas os pescadores e as pessoas do interior que estão lhe assistindo neste momento? Olha, o que move a gente, né, é a fé. A fé é saber que cada dia que a gente acorda, né, foi Deus que nos deu a vida. Então, se Deus nos deu a vida, a gente tem que procurar fazer o melhor que a gente pode, né? Independente dos outros, do bem ou do mal que os outros pensem em fazer ou façam. Nós precisamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E aí, então, termos coragem, sempre procurar fazer as coisas em paz, mas não desistir do nosso objetivo e ter muito claro na nossa mente o nosso direito, o direito da população brasileira, que aí não é só o povo do interior, é para toda a população do Rio Grande. Nós somos vereadores da cidade do Rio Grande, então fica essa mensagem para toda a nossa população. Nós trabalhamos no nosso Brasil 149 dias por ano para pagar impostos. Então, nós deveríamos ter uma prestação de serviço por parte dos governos infinitamente melhor da que nós temos. Então, aquilo que nos é cobrado, que nos é tirado por meio dos impostos, que deveria ser revertido em serviços, tanto na área da saúde, da infraestrutura, de tudo que nós temos falado, da própria segurança. Isso, infelizmente, tem vindo muito pouquinho, muito pequenino, e nós temos visto a dificuldade da nossa população nos postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais, nas UTIs, a segurança em relação às mulheres, em relação às crianças. Por que está faltando? Por que tem tanto? Porque está faltando delegado, está faltando assistência, está faltando segurança, está faltando saúde. Por que está faltando? Porque o imposto que a gente paga não retorna em serviço. Então a população tem que estar atenta para isso, e um dos focos do meu trabalho também é para que o povo se conscientize disso, para que a gente possa cobrar, porque muitas das vezes, Surama, população de Rio Grande, muitas das vezes, quando o serviço chega até nós, aqueles que os vêm trazer querem parecer que estão fazendo um favor para a população. E isso não e a prestação de serviço, seja na área que for, e eu friso muito aqui a área da saúde, a área da segurança e a infraestrutura, não é favor nenhum, é obrigação, porque nós trabalhamos. As pessoas têm que pensar muito sério isso. 149 dias por ano para pagar imposto. E isso é uma meia liberdade, isso não é uma liberdade. Eu não concordo com isso. Então, deixamos essa mensagem para a nossa população. Muito obrigada, vereador. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, uma satisfação muito grande. Um abraço a todos. Chegamos ao final de mais um programa Mandato em Foco. Conversamos hoje com o vereador Nilton Machado, do Partido Republicanos. Acompanhe a partir de agora a programação da TV Câmara.